E aí, galera esperta do nono ano, mais uma aula, agora a aula de geografia, e a gente vai falar um pouquinho sobre os espaços geoeconômicos da Europa, da União Europeia, né? De todo o bloco europeu, que envolve vários países, vários estados modernos. E aí a gente vai complementar com as aulas anteriores, onde a gente falou, primeiro, da estrutura geológica, como é que era o espaço europeu, como é que era a formação do território europeu, e aí a gente veio na sequência falando sobre os principais blocos europeus. Aí a gente veio falando da União Europeia, da CSA, né, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. E agora a gente vai entrar na parte geoeconômica. Essa parte geoeconômica envolve as grandes cidades, os principais setores onde a economia europeia é baseada. Para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que falar que o espaço europeu ele é muito complexo. Há uma grande complexidade no Estado europeu, principalmente porque o seu desenvolvimento urbano industrial é muito alavancado. A gente vai ter a Europa aí como principal polo industrial do mundo, tanto que lá é o berço da industrialização, né? Os primeiros estados nacionais modernos surgiram na Europa, tem uma urbanização muito expressiva. A gente vai ver que a maior parte da população europeia ela é urbana. Vamos falar também sobre as diversidades das atividades econômicas. É um país muito diversificado, é uma região muito diversificada. Nós vamos ter vários países de forma muito diversificada dentro da União Europeia. O setor industrial e o agropecuário, né, são conhecidos um pouco da gente, mas nós vamos focar muito na questão do setor terciário, né, que é o comércio e os serviços, que são muito desenvolvidos. Então a gente vai ver uma área, mesmo a área agrícola, que é uma área pouco explorada, né, em questão territorial, é pouca terra explorada, mas ela é muito desenvolvida, ela vai ter um desenvolvimento muito grande, tá? As principais marcas do desenvolvimento da Europa em si é a integração dos países, né? A formação da União Europeia integrou ainda mais esse país, fazendo com que esse bloco ficasse ainda mais coeso, mais unido e se fortalecesse cada vez mais, tá bom? Nesse modo, nós vamos estudar então esses espaços geoeconômicos da Europa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o espaço urbano e o setor terciário desse continente europeu. Bom, primeiro vamos falar sobre o espaço urbano. O espaço urbano é o seguinte: o continente europeu tem uma urbanização, a taxa de urbanização muito elevada. Hoje, aproximadamente 75% da Europa vive em áreas urbanas. A gente tem uma quantidade muito maior de pessoas em áreas urbanas que em áreas rurais. As maiores zonas urbanas elas são consideradas megacidades. Tá? Que são cidades que possuem aí mais de 10 milhões de habitantes. Aí eu fiz uma listinha para vocês aqui. A gente tem lá Istambul, na Turquia, com 13 milhões de habitantes, que é a cidade mais populosa da Europa. A gente vai ter Moscou, na Rússia, com 12 milhões de habitantes. Só uma observação, são as duas mais populosas, e aí vem um detalhe muito importante. São duas cidades da Europa Oriental. Olha aí, hein? O bloco oriental são as cidades mais populosas. Aí vem depois as cidades da Europa Ocidental, como Londres, com 8 milhões de habitantes, São Petersburgo, na Rússia, com 5 milhões de habitantes, que aí já é a Alemanha Oriental também, Berlim, na Alemanha, com 3 milhões e meio de habitantes, Roma, na Itália, com 3 milhões de habitantes, Paris, na França, com 2 milhões de habitantes. Aí a gente vai ver que a região, a parte da Alemanha, da Europa Oriental, tem cidades mais populosas, tá? 7% das pessoas vivem em cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Ou seja, um percentual muito pequeno vive nessas megacidades. A maior parte da comunidade europeia vive em cidades menores que isso. Ou seja, 23 cidades na Europa têm mais de 1 milhão de habitantes. 345 têm mais de 100 mil habitantes. E 50% dos europeus vivem em pequenas cidades ou vilas, com 5 mil a 100 mil habitantes. Ou seja,
as cidades pequenas ainda são as predominantes dentro da Europa. Não são a maior parte das pessoas que vivem em cidades gigantescas, cidades grandes. A maior parte da população vive em cidades menores, tá? As cidades, elas concentram os setores secundários e terciários, tá? A gente vai ver que todas as indústrias e principalmente todas as áreas de comércio vão estar localizadas na cidade, obviamente. O setor primário, que é da extração, esse vai ser em setor extração de matéria-prima, produção agrícola, esse sim vai ser nas áreas rurais. Que se deve esse fator desse comércio e serviço ser tão alavancado na Europa? Principalmente a excelente infraestrutura de transporte. O que possibilita com isso? Possibilita que as cidades pequenas se integrem facilmente aos grandes centros urbanos. Principalmente porque a pessoa consegue viver numa cidade menor e se locomover para uma cidade grande com muita velocidade e facilidade. Porque essa linha de transporte ela é muito eficiente. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essa liga de transporte, sobre como é que funciona essa liga de transporte. Tá? A infraestrutura, em geral, é de muito boa qualidade, né? Tanto ela de transporte, quanto ela de telecomunicações ou de energia elétrica. Nós vamos ver que a Europa é muito avançada nisso daí. E nós vamos ver que nada aconteceu por acaso. Houve um planejamento urbano para a Europa, que era uma política já da União Europeia para que isso acontecesse, tá? Bom, vamos falar sobre o modelo de cidade da União Europeia, tá? Todas as cidades da União Europeia, elas buscam a integração e a coesão. Tá? Que as cidades sejam cada vez mais integradas e mais coesas. Isso é refletido nos grupos que são formados. A própria União Europeia gerou uma área, né, onde se circula livremente tudo, entre todas as cidades. Então há essa integração aí. Objetivos comuns que tem entre todas as cidades. A renovação e a ampliação da rede de infraestrutura é um objetivo comum. A qualidade de vida, a alta qualidade de vida europeia, ela é um padrão comum também de todos os países membros. A preservação de áreas verdes e de lazer é algo que hoje já preocupa a comunidade europeia. A conservação de prédios históricos, monumentos históricos, né? Como é o caso da Grécia, de Roma, preserva-se muito bem isso. Isso busca-se em toda a Europa que se preserve. Lá na parte norte da Europa, lá a cultura nórdica, ela se tenta preservar isso muito bem. E aí nós vamos ver também a expansão de áreas habitacionais. Cada vez mais tem se ampliado essas áreas de habitacionais, para que as pessoas cada vez mais venham para as cidades. Hoje a Europa, a gente sabe que ele é um continente envelhecido. E por ser um continente envelhecido, ele abre-se espaço para que imigrantes venham para a Europa para tentar suprir a mão de obra que hoje faz falta na Europa. Certo? Bom, com essa questão do predomínio da população urbana na Europa, a União Europeia fez um projeto chamado Cidades do Amanhã. E para que essas cidades do amanhã aconteça, ela estabeleceu algumas metas. Nós vamos falar de 4 metas básicas que a gente vai ter, que foram criadas dentro desse projeto Cidades do Amanhã. Quais são elas? Primeiro, o progresso social e urbano. Tá? Se visa criar regras para se garantir esse progresso social e urbano. Tá bom? Como assim progresso social e urbano? O que é isso? Isso garante o quê? A qualidade de vida se manter alta, o índice de marginalização social cada vez mais baixo, políticas educacionais, habitacionais, de saúde pública, faz-se com que tudo isso chegue a todos os cidadãos da Europa, seja acessível de forma pública e acessível a todas as pessoas da Europa. Segunda meta é a criação de um espaço democrático. E essa criação, foram criadas leis para favorecer essa criação desse espaço. Como? Diversidade cultural sendo valorizada, né? Vamos valorizar a cultura da região, de cada povo, né? Mesmo que a União Europeia seja integrada, cada povo tem a sua cultura e ela deve ser valorizada. E a liberdade de expressão, pensamento e religião dentro da Europa.
Se foca muito isso hoje, em cidadão europeu ser um cidadão livre, que tenha liberdade, tá? Terceira coisa, terceira meta é defender a preservação ambiental. Até o século XIX, a Europa não estava nem se lixando para a questão de preservação ambiental. Se extraía o que podia da Europa, principalmente através de minérios, e não se preocupava muito bem com a preservação ambiental. Hoje isso já é algo que preocupa. A Europa cobra do mundo essa preocupação e ela hoje se preocupa também com isso. E aí como é que ela se preocupa com isso? Qual que é? Ela visa defender a preservação ambiental através de fontes de energias renováveis e limpas, né? Coisa que durante muitos anos a Europa não utilizou, ela utilizava fontes muito poluentes. Hoje ela já foca muito mais no uso dessas fontes renováveis e limpas. O transporte cada vez menos poluentes, como por exemplo é o caso de trens elétricos e de bicicletas que são muito utilizadas na Europa. E a quarta meta que o europeu, que é a União Europeia visou, né, para essas cidades do amanhã, é a questão do crescimento econômico, de incentivar cada vez mais o crescimento econômico através do estímulo à inovação e da excelência na educação que deve ser oferecida a todos da União Europeia. Com isso, nós vamos ter esses modelos de cidade muito mais desenvolvidos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o setor terciário, que é um dos setores mais importantes da Europa. Vamos lá? Bom, setor terciário da Europa, para a gente começar a falar com ele, o que é esse setor terciário? Ele vai englobar aí, pessoal, o comércio e os serviços. Tá? E esse comércio e serviço, para esses setores funcionarem bem, o comércio e serviço, esse setor terciário funcionar bem, a mecanização da indústria e da agricultura foi imprescindível para que esse setor se expandisse. Tá? Por quê? Porque esse setor terciário hoje, ele tem uma forte importância econômica para a Europa. Ele emprega a maior parte da população, uma vez que a gente vai ver que as indústrias foram obrigadas a sair das áreas urbanas por causa do alto custo que era para se manter ela próxima às grandes cidades. Então a gente vai ver que a maior parte das pessoas que não estavam mais no setor industrial, no segundo setor, vão para o setor terciário trabalhar, então emprega a maior parte da população. A maior parcela do PIB é desse setor de comércio e serviço e a gente vai ver que tudo está relacionado com a terciarização da economia. Peraí, terciarização ou terceirização? Bom, são duas coisas diferentes. Vamos falar o que é terciarização, o que é terceirização para a gente entender? Terceirização é eu contratar alguém para fazer um serviço para mim. Eu estou terceirizando. Quando eu falo de terciarização da economia, eu estou dizendo que toda a economia ela é voltada para o setor terciário, ou seja, para o comércio e para o serviço. Então, quando eu falo de uma região de terciarização econômica, quer dizer que esse setor terciário desse lugar é muito forte. Quando eu falo de terceirização, quer dizer que eu peguei alguém para fazer algum serviço para mim. Isso é terceirizar. Então, o que acontece na Europa, para a importância desse setor terciário, é a terciarização da economia, ou seja, saírem pessoas de outros setores, do primeiro e do segundo setor. Primeiro setor a gente sabe que é a agricultura, a pecuária, a extração de matéria-prima. O segundo setor é a indústria e o terceiro setor é o setor de comércio e serviço. Então, quando eu falo de terciarização, eu digo que saíram desses dois setores e foi para o terceiro setor sozinho. Então, a terciarização na Europa foi muito importante, principalmente com essa saída das indústrias que estavam nas áreas urbanas e saindo das áreas urbanas pelo alto custo. Acabou deixando com que as pessoas fazendo, né, com que as pessoas saíssem do setor secundário, por exemplo, e fossem para o setor terciário. Destaque no setor terciário, pessoal, para o turismo e para os serviços financeiros. Turismo e serviço financeiro, principalmente porque a Europa tem livre circulação de pessoas. Ou seja,
Eu moro na França, por exemplo, e eu quero visitar turisticamente Londres. Eu não preciso tirar documentação nenhuma, é como se eu estivesse saindo de Goiás e indo para Minas, nem barreira não tem. Ou seja, eu saio daqui e vou para aquele setor sem ter burocracias. Ou seja, o turismo ficou muito mais fácil dentro da Europa. E automaticamente o serviço financeiro também, porque se o cara sai da região dele e vai para outro, ele não precisa mais ter que levar, por exemplo, um numerário de dinheiro muito grande, porque o serviço bancário vai atendê-lo, o serviço financeiro vai atender ele onde quer que seja, certo? Bom, outra questão que foi muito importante para o desenvolvimento desses setores foi a questão da globalização, o processo de globalização como um todo. Esse processo de globalização ele tem uma importância muito grande porque a expansão desse setor terciário está muito relacionada com as telecomunicações, com o transporte e com a geração de energia. Vamos falar sobre cada uma delas? Primeiro vamos falar então sobre as redes de transporte, beleza? Bom, vamos lá então. Rede de transporte. O continente europeu ele é muito integrado territorialmente, tá? Isso porque são criadas na Europa o que eles chamam de redes transeuropeias. As redes transeuropeias elas não se limitam às redes transeuropeias de transporte. São também redes transeuropeias de energia, de telecomunicação, mas a de transporte em particular ela é muito forte. Quando a gente fala de redes transeuropeias, a gente está falando de integração de sistemas, tanto de transporte, telecomunicação como energia. Então a Europa hoje ela tem todos esses vamos dizer assim, todos essas redes como um todo. Então, se eu gero energia na Europa, eu gero energia para a Europa inteira, independente dela ser gerada no meu país. Se eu tenho uma rede de telecomunicação que funciona, ela é uma rede de telecomunicação da Europa, não é uma rede de telecomunicação de um país específico. Assim como as redes de transporte, elas interligam a Europa e são redes da Europa, não são redes de um país só, certo? Bom, qual que era a princípio a intenção da construção dessas redes de transporte? Que elas fossem redes de transportes intermodais, né? O que são redes intermodais? São redes que trabalham com vários tipos de transporte diferentes. Ou seja, eu não tenho um tipo de transporte só específico. Eu não tenho só uma rede de transporte funcionando na Europa. Eu tenho várias redes de transporte. Quais são os principais modais que a gente tem lá na Europa? Os principais modais são as estradas, as ferrovias, as hidrovias e portos e os aeroportos. Então são 4. Vamos falar primeiro do rodoviário. Qual que é a característica do rodoviário? Primeira coisa, presença de autoestradas modernas. Tá? São autoestradas muito modernas e que permitem o trânsito em alta velocidade. Então, não tem aquele negócio de limites de velocidade. Geralmente são tráfego livre. Você transita na velocidade que você quiser nessas autoestradas devido à segurança que você tem nelas. Geralmente são de mãos simples, não são de mãos duplas. Então, são o que a gente chama de estradas duplicadas, como a maioria dela é, por exemplo, de Lusiânia até Brasília. Ou seja, dificilmente você vai ter uma colisão frontal. São estradas que têm um asfalto muito liso, né? Muito bem feito, com muita segurança. Então você sabe que você não vai encontrar um buraco no meio do asfalto. E outra coisa, essas autoestradas elas não têm nem sinais e nem cruzamentos dentro dela. Então o risco de um acidente numa autoestrada dessa é muito pequeno, tá? Então, essa presença dessas autoestradas é algo que favorece muito o transporte rodoviário. Porém, esse transporte rodoviário ele é ideal para transportes de pequenos deslocamentos. Se deslocar áreas curtas. Por quê? Primeiro, porque a Europa tem uma pequena extensão territorial. Então, compensa você sair de carro de um lugar e ir para o outro, porque são distâncias muito pequenas. Segunda coisa, a maior flexibilidade de deslocamento, ou seja, você consegue chegar de porta a porta com o transporte rodoviário. Você não tem como pegar um avião, por exemplo, parar na porta da casa do seu pai, noutra cidade, e ir lá visitar ele. Não tem como isso acontecer.
No transporte rodoviário tem. Você sai da sua casa, vai diretamente para a casa de quem você quer. Então, essa é outro ponto importante para se usar o transporte rodoviário. E a terceira, ela apresenta baixa capacidade de carga. Então, a gente vai ver que os outros modais eles têm uma capacidade de carga muito maior. E por ter essa capacidade de carga muito maior, eles são muito mais preteridos para o transporte de cargas, o que deixa essas autoestradas muito livres para o trânsito de pessoas. Bom, ferroviário. Primeira coisa, o transporte ferroviário talvez seja o mais antigo da Europa. Ele já é investido nesse transporte ferroviário há muitos anos. Então, a liga ferroviária na Europa é uma liga muito extensa. Vamos falar então quais são as características dessa rede ferroviária. Primeiro, são redes de alta velocidade. Lá na Europa se utiliza o famoso trem-bala. Tem o transporte ferroviário tradicional? Tem, mas esse trem-bala é interessante porque ele consegue chegar com muita mais velocidade. Ali não tem como ele sair do trilho, não tem como ele sair do trajeto, ele chega muito mais rápido. É ideal para longas distâncias. Por quê? Principalmente porque transporta cargas de mercadorias em quantidades muito maiores. Um container que vai em cima de um vagão de trem, por exemplo, tem capacidade de transportar vários caminhões de um determinado produto. Se transporta muito mais e é um vagão que transporta vários caminhões. Imagina vários vagões, que esses trens conseguem transportar uma quantidade muito grande de vagões. Aí, esse transporte de cargas geralmente é destinado àquelas linhas clássicas, tá? Aquelas que foram construídas atrás e que são de transportes mais tradicionais e lentos. Para o transporte de pessoas se utilizam os trens-balas, que são muito mais velozes. E o transporte hidroviário? Hidroviário, pessoal, é muito utilizado na Europa. Talvez seja o mais utilizado, porque é enorme a capacidade de carga dos transportes hidroviários. E a Europa é propícia para isso, porque existe uma quantidade muito extensa de malha de rios e canais. Então, por ter muitos rios e canais, e principalmente por ter uma ligação continental muito forte, né? A Europa ela é ligada continentalmente a todos os outros continentes, ela tem vários portos ao longo de todos os seus canais, tanto de rios quanto dos mares, que faz com que haja um investimento muito grande nesse transporte hidroviário. Tá? E a grande parte do escoamento da produção europeia é feita nesses transportes hidroviários. E aí, por último, a gente vai falar do aeroviário, que é uma das mais desenvolvidas e modernas do planeta. Tá? Enquanto o Brasil engatinha em transporte aeroviário, a Europa tem tecnologia de sobra dentro dos aeroportos europeus. Tanto que dificilmente, obviamente, tudo pode acontecer, mas dificilmente você vai falar em um acidente com qualquer tipo de aeronave na Europa. Porém, ela tem seus desagradáveis. Por exemplo, apresenta um altíssimo custo para se ter e se manter esse transporte aeroviário. Quando é que se usa, então, esse transporte aeroviário? Ou para transporte de pessoas, ou para transporte de cargas de alto valor. Se eu tenho algo que vale muito, eu não vou colocar num trem, eu vou botar no avião, porque vai chegar mais rápido do que o trem, né? É um meio de transporte mais rápido que o trem e mais seguro, tá? E a gente vai ver que essa rede aeroviária ela é muito bem integrada com as redes ferroviárias e rodoviárias. Ela não tem a flexibilidade da rede rodoviária, mas ela, por exemplo, consegue fazer uma interligação muito boa com essas redes, que consegue fazer com que aquele produto chegue rapidamente até o seu ponto. E aí a gente vai entrar então, eu falei para você que a gente ia falar sobre rede de transportes e energia, vamos entrar um pouquinho na energia agora então. A energia, pessoal, na Europa ela é muito diversificada. Tá? A gente já vê que ela tem uma diversificação muito grande e era utilizado até muito pouco tempo atrás, ainda é utilizado bastante, os combustíveis fósseis. Tá? Esses combustíveis fósseis são o quê? O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, que são combustíveis que são utilizados através da queima desses produtos para se gerar energia. O petróleo talvez seja o mais poluente.
ali brigando meio pau a pau com o carvão mineral. O gás natural ele é menos poluente, por isso ele tem sido preterido hoje, tem se incentivado muito isso. Mas o foco hoje na Europa são os biocombustíveis, que são aqueles combustíveis biodegradáveis através de matérias orgânicas, tá? Como é o caso do etanol, do biodiesel, do biogás. Esses gases são feitos a partir da biomassa, ou seja, de matéria orgânica. Então, aquilo que você iria jogar fora, você vai utilizar para gerar esses gases. Né? O que seria lixo, você vai utilizar para gerar esses gases. É muito comum, por exemplo, na Europa, se utilizar esterco de rebanhos, tanto de gado quanto de suínos, para se gerar a biomassa, né? Que gera esses biocombustíveis. O gás dessa biomassa vai gerar esses biocombustíveis também, certo? Bom, hoje se utiliza também essa questão de fontes renováveis e não renováveis na Europa. Esse caso, por exemplo, do carvão, petróleo e o gás natural são fontes não renováveis, mas se utiliza muito hoje as fontes renováveis também, tá? Vamos falar um pouquinho dessas fontes aí renováveis e não renováveis. Primeiro, o investimento atual hoje foca nessas fontes renováveis. No começo do bimestre a gente falou um pouquinho sobre o que são fontes renováveis e não renováveis, né? Renováveis são aquelas que se renovam com o tempo, ou seja, a gente consegue pegar e produzir mais dessas fontes e a gente vai ter fontes que não são renováveis, ou seja, você extraiu da natureza só daqui milhões de anos para ser renovada de novo, se ela for, né? E provavelmente vai ser em outro local, né? Talvez nem naquele mesmo local seja mais. Uma energia que foi muito utilizada na Europa, ainda é muito utilizada na Europa, ainda é a matriz nuclear, a energia nuclear, né? É a principal matriz energética da Europa hoje e ela é extremamente eficiente e potente. Então, a usina nuclear hoje ela gera muito mais energia que a usina hidrelétrica, por exemplo. Ela também não gera gases poluentes, não gera. Teoricamente seria perfeita, mas ela está muito associada a alguns acidentes, principalmente o de Chernobyl, por exemplo. E há uma quantidade muito grande de lixo nuclear, que são resíduos muito tóxicos e que são difíceis de ser descartados. Você não tem muito aonde jogar esses resíduos. Isso acaba provocando um problema para a Europa. Bom, e aí a gente vai entrar na última parte agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a agropecuária na Europa, tá ok? A menor parcela do PIB na Europa é da agropecuária. Tá? A agropecuária é muito pouco explorada economicamente. Porém, ela tem sido muito incentivada hoje para se diminuir a dependência de produtos importados. Então se investe muito nela. Vamos apoiar para que ela consiga produzir bem e a gente possa precisar cada vez menos de importar o produto de fora, de outros países. O Brasil, por exemplo, importa muitos produtos agropecuários para a Europa. A Europa é um dos principais importadores de produtos brasileiros. Então, visando diminuir isso, foi criado em 1957, lá no Tratado de Roma, a Política Agrícola Comum, o PAC, tá? Que visa justamente proteger os pequenos produtores diante da concorrência externa que eles têm. Tá? Então, para que aquele produto dele se torne mais barato, principalmente protegendo ali com barreiras alfandegárias, né? Cobrando muito imposto em cima de produtos que são importados dentro da Europa, para que seja mais viável e se comprar desses produtores dentro da própria Europa. Tá? Esses produtos eles já começaram a ser inseridos na livre circulação de mercadorias do bloco europeu. Então, produto agrícola que é produzido em qualquer região da Europa, ele pode ser exportado para toda a Europa, para todos os estados da Europa, sem que haja barreira alfandegária sobre esse produto da própria Europa. Né? Enquanto produtos que vêm de fora sofrem taxações aí muito altas. Então, tem se valorizado muito, mas valorizado como? Principalmente através de subsídios agrícolas, ou seja, financiamentos do governo. Na Europa se tem muito pequenas propriedades e um dos focos é justamente que não haja a concentração latifundiária, né, de ter grandes propriedades de terra e um dos principais pontos que
que tem ajudado a ter essas pequenas propriedades são os altos impostos sobre as grandes propriedades. Vamos ter propriedades muito grandes aí, com uma carga tributária muito grande, então o cara acaba deixando mão de produzir em grandes propriedades. Ele visa repartir aquela propriedade em várias áreas, apesar que hoje já é feito muito reformas agrárias na Europa para que as áreas não produtivas possam ser divididas, e tem funcionado bem. Mas aí também se começa a investir muito nessas pequenas propriedades na elevada mecanização. Então vai ter uma mecanização muito boa que vai fazer com que ele produza muito. E o que é produzido na Europa? A Europa ela produz basicamente 3 linhas de produtos. Primeiro são os cereais. Tá? Esses cereais são muito adequados porque o clima lá é temperado, né? Principalmente por causa do trigo, do centeio e da cevada, que são produzidas lá no norte, na Rússia, e aquele clima é muito ideal para esse tipo de produto. Então, esses cereais são muito bem produzidos, são muito produzidos hoje na Europa. Já se produz um pouquinho de outros cereais mais comuns aqui da América do Sul, como é o caso de soja e do milho. Mas ainda o foco é nesses produtos de clima temperado mesmo, trigo, centeio e cevada. E os maiores produtores hoje da Europa são a Ucrânia, produz muito produtos agrícolas, a Itália, a França, a Alemanha e a Rússia, principalmente, até pela grande extensão territorial que a Rússia tem. Outro produto, o segundo produto que é muito produzido na Europa é as azeitonas e as uvas, tá? Essa azeitona e uva ela é cultivada muito nos cultivos de forma tradicional, principalmente com colheitas manuais, porque se valoriza muito o produto. Tá? As principais áreas que produzem a uva e a azeitona estão localizadas mais na bacia do Mar Mediterrâneo, mais ao sul do continente, onde o clima é mais favorável. Então a gente vai pegar ali Portugal, Espanha, França, Itália, são países que produzem muita azeitona e uva, até porque os principais produtos desses países, exportados desses países, são o azeite e o vinho. Né? Então, através da produção de azeitona e de uva, se tem muito azeite e muito vinho. Bom, e o terceiro produto, terceira linha de produtos que são destaques na Europa é a pecuária, obviamente. E a pecuária ela vai ser encontrada nos grandes rebanhos bovinos e suínos, onde no norte a gente vai encontrar pecuária intensiva, até porque o clima é muito frio e não há muita produção de pastos. Então nós vamos ter a pecuária intensiva, ou seja, onde você confina o gado e trabalha através de ração, principalmente balanceada, de produtos tecnológicos para que o gado desenvolva melhor. E no sul nós vamos ter a pecuária extensiva, onde o gado é criado solto. Os maiores produtores, lá no norte nós vamos ter Rússia e Alemanha, e na região mais ocidental aqui a França e o Reino Unido como principais produtores de pecuária. É isso aí que a gente tem para falar. Dúvidas, pode mandar no WhatsApp. Atividades, pessoal. Página 347, praticando aprendizado, questão 1 e 4. Aplicando conhecimento, página 348, questão 1 e 4. Desenvolvendo habilidades, as 4 questões. E a gente vai encerrar esse módulo 6 aí. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente corrige essas atividades. E se der tempo, se eu ver que dá para a gente fazer, a gente faz uma aula do módulo 7, já encerrando o livro, e aí a gente vai trabalhar com as revisões de História e de Geografia para as avaliações, beleza? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer revisão antes de qualquer avaliação, valeu? Beijão para vocês, até a próxima aula, valeu!